Olá pessoal, bem-vindo ao canal DBA Sincero, eu sou Harrison Ford e hoje vamos começar a entender sobre como funciona, um ambiente bem simples mesmo, de banco de dados. Bom, como paramos no nosso último vídeo, chegamos a criar a nossa máquina virtual, e dentro dessa máquina virtual já colocamos containers para você tem o gerenciador do banco e o outro você tem o próprio banco em si, no caso o Postgres. Você tem o PGAdmin fazendo essa parte de gerenciamento, e você tem um outro container que é o próprio Postgres, que é onde você vai armazenar as informações em si. Como da última vez não criamos nada, deixamos apenas o ambiente pronto, hoje vamos mostrar como é bem simples, essa configuração inicial. Já aqui no nosso ambiente, vou jogar aqui a própria VM, podemos ver que tem um tempo que não abrimos a VM aqui, mas aqui é bem simples. Antes de mais nada, como é um ambiente de teste, eu vou atualizar aqui os pacotes, vou dar um update, desculpa, como é um Ubuntu aqui, vamos colocar aqui apt update e -y, para ele atualizar tudo que é repositório. Tem um tempo que a gente não liga a máquina, Beleza, não temos nada de atualização. Vamos ver como estão os nossos containers, Então vamos dar aqui um docker ps, para listar os processos em execução, Tem um vídeo aqui que a gente já tratou sobre esses comandos em básico de verificar se o container está no ar ou não está, como subir ou não. Mas é basicamente isso, E o -a ele vai listar todos, inclusive os que estão desligados, com algum problema, algo do tipo. Temos aqui no status, que eles foram ligados há 6 dias, no meu caso, eu liguei esses containers para fazer uma outra atividade, mas eles seguem na mesma situação, do último conteúdo. Então, vamos startar, Então, vamos executar aqui um docker, start, os dois estão parados, então vamos pegar o ID do container do Postgres, startar ele e o outro também, vamos só jogar aqui para cima aqui, no teclado ele já traz o comando de volta, colocar o outro ID, perfeito, vamos dar o mesmo docker ps, já deu uma merda aqui, olha lá. Começou a ficar interessante. Pelo que eu vi aqui, era problema aqui na minha VM, como eu tinha um tempo que eu não mexia, e na última vez eu não desliguei ela corretamente, eu simplesmente suspendi a máquina aqui com ela no ar, então cagou aqui o processo. Mas tá resolvido, Só solução Windows, rebuta que dá certo. É isso aí, Voltamos aqui, tá os dois containers no ar, o Postgres e o PGAdmin. Então vamos lá no nosso browser. Bom, estamos aqui no nosso browser, com o serviço que criamos no último vídeo, Apontamos para a porta 1234, o container que contém o Postgres, o container com o PGAdmin, que é o gerenciador. E aí esse gerenciador PGAdmin, ele vai gerenciar o nosso Postgres, e ter acesso nele, mas um acesso mais bonitinho, digamos assim, dentro de uma interface web. Então aqui a gente tem o IP da minha instância aqui, no seu caso você vai colocar o que for da sua rede, e a porta que a gente definiu. Beleza? Então, vamos carregar o serviço. Aqui, mesma história, Aquele e-mail de teste que a gente criou, Não, lembrando que não precisa ser um acesso real, Ou seja, esse e-mail não precisa existir de fato e nem essa senha, Isso aqui é um acesso dentro do sistema aqui que a gente está mexendo, dentro do PGAdmin. Ele não valida isso, Então você pode inventar qualquer e-mail aí que nem sequer precisa ter uma validação. Claro que usando um e-mail real também não tem problema, até armazenei aqui a senha, aquela senha bem padrão mesmo, segurança 100%, aqui você escolhe o idioma, e login. Ali um alertazinho de segurança. Aqui já temos o nosso servidor cadastrado, fizemos o login no último vídeo, aqui já temos o banco aberto, Então, caso queiramos prosseguir com os testes, vamos dar com o botão direito em cima do banco, você coloca aqui em Query Tool,
né, ele já vai abrir aqui um editor de consulta, né, de queries dentro desse banco que foi criado. E agora vamos prosseguir com a criação dos objetos. Inicialmente, vamos criar tabelas. Então, vamos criar uma tabela simples, né, sei lá, create table users, né, uma tabela bem padrão de usuário, né, vamos colocar aqui um user ID, né, e colocar ele como uma chave primária, né, e serial, né, ou seja, ele vai manter a ordenação, né, em série dos registros, né, porque como a gente vai ter uma chave primária, né, dessa coluna, é importante que a gente não repita os valores, né, os valores da APK, porque senão temos um erro, pois a chave primária de uma tabela precisa ser única, né, cada registro precisa ser único e não nulo, né, porque vamos ver mais para frente, isso vai nos ajudar com questões de performance, né, e estruturação mesmo dos dados, beleza? E outros fatores, claro, né, mas vamos voltar aqui na tabela em si, uma coluna com o ID do usuário, né, também vamos colocar uma coluna de username, né, por exemplo. Então, vamos colocar aqui que é um varchar. O que seria um tipo de dado varchar? É um dado de texto, né? Então, varchar de 50, not null, pois o nome de usuário precisa ser em texto, né? Então, isso vamos explorar também mais frente também, que é a tipagem dos dados, né? Mas aqui é bem simples a tabela. A gente tem uma tabela com uma coluna com o ID do usuário, né? Que está serial e a chave primária. Esse serial, ele no Postgres, ele vai ser automático, vai ser uma inserção em série que tu não precisa fazer quando você for chamar o insert, né? Que a gente vai fazer também logo em seguida aqui, você não precisa fazer a declaração desse valor, beleza? Porque o próprio Postgres já vai incrementar, né, de forma automática, beleza? Então aqui o usuário é o mesmo esquema, né, ele vai ter o tipo de dado varchar, né, que é um tipo de texto, né, e o tamanho 50, não precisa ter um tamanho muito grande, né, não vai ter um nome muito maior do que isso, até pode ter, né, mas aqui já, para os nossos testes aqui já vai ser suficiente, a gente não vai inserir nome muito extenso não, beleza? E colocar, sei lá, um e-mail aqui também. Vamos colocar aqui, vou achar o mesmo esquema, vou colocar 100, porque e-mail, sei lá, pode ter e-mails maiores, né? E também é bom para a gente já ir testando a diferença dos valores, né? A gente tem o username, ele tem um tamanho que como você pode ver aqui, você seta, né? Da forma que você acha melhor. E beleza, né? Então aqui vamos simplesmente executar. Pronto, nossa tabela foi criada. Temos aqui o retorno aqui embaixo, né? Vamos agora criar uma tabela de vendas, né? Então vamos criar aqui, ó, create table e aí vamos colocar aqui o ID da venda, né? Mesmo esquema, vamos colocar serial para não ter que a gente ficar responsável por passar diretamente os registros. Aqui vamos colocar o user ID também, né, da venda, beleza? A gente vai referenciar ele, né? Vamos colocar aqui referências, tabela users, né? Você pode ver aqui, ó, é a mesma tabela que a gente criou ali em cima, né? E vamos referenciar pelo user ID, tá bem? Então aqui a gente tem um relacionamento entre elas, né? Porque a venda ela precisa partir de um usuário, certo? Então já temos essa referência. Vamos criar aqui também um produto, né? É importante a gente saber qual que é o produto da venda. Aí o tamanho vamos colocar como 100 mesmo, né? Não nulo, por quê? Porque a gente não pode deixar esse dado não ser informado no momento do insert, né? Tem que ter o ID do usuário e tem que ter o nome e e-mail, são informações obrigatórias. Eu até poderia criar uma outra coluna aqui, por exemplo,
sei lá, endereço, né? No caso eu não vou fazer aqui, mas seria isso aqui, né? Seria endereço, né? Por exemplo, o address, né? Já que a gente estava colocando tudo em inglês aqui. E aí eu colocaria aqui um varchar também, por exemplo, de 60, né? E aí eu poderia deixar ele nulo mesmo, eu não colocaria nada, não precisa desse not null. Nesse caso, para facilitar a nossa vida, vai ser só 3 colunas bem simples mesmo, né? Só para a gente pegar o conceito. Tá bom? Então, vamos tirar isso aqui. Então aqui a gente tem o produto, né? E aí ele é não nulo, porque a gente não pode deixar essa informação não ser preenchida, tá certo? E para fechar aqui, vamos ter também a data. É até bom para a gente explorar um outro tipo de dados, né? Que é dados de data, né? Então vamos colocar aqui timestamp. Default. E aí o default a gente vai colocar a própria data do sistema, tá bom? Então, explicando essa linha aqui, né? Aqui a gente tem uma coluna de dados, né? E aí a gente tem o tipo, a tipagem, né? Você pode ver que numa criação de tabela, isso vale para o Postgres, vale para o Oracle, para o MySQL, né? Enfim, diversos SGBDs, né? Você vai ter, primeiro, a estrutura da tabela em si, né? Você vai ter a tabela aqui, você vai ter o tipo de coluna, o nome da coluna, depois você tem o tipo dela, né? Você vai ter mais algumas informações, né? Nesse caso aqui, por exemplo, chave primária, né? Em alguns outros bancos isso não é possível, como no Oracle, por exemplo, você não consegue passar uma chave primária já com incremental, né? Que seria um esquema de incremental, esse serial aqui, já no momento da APK. Você consegue criar uma chave primária, mas para você vincular essa sequência, né? Você usa um outro objeto que a gente chama de sequence, né? Ou sequências, né? No caso. E aí, aqui a gente tem essa possibilidade, né? Vamos explorar por aqui mesmo. Então você pode observar que sempre vai seguir a estrutura. Nome de coluna, tipo de dados e alguma informação. Nesse caso aqui, not null, poderia ter um default, né? Nesse caso aqui, o que significa o default? Significa assim, eu vou fazer um insert nessa coluna de data. Se eu não informar um dado explicitamente no meu insert, né? Não colocar lá, por exemplo, a data, sei lá, 15/10/2040, né? Se eu não colocar a data lá especificamente, ele vai, por default, preencher a data do sistema, né? Esse current timestamp aqui, que eu até escrevi errado, inclusive, é times. Ele por padrão, ele vai pegar a data do próprio sistema do banco aqui, beleza? E vamos fechar aqui então, né? E criar a nossa tabela. Até para simular antes, né? Vamos supor que a gente tivesse deixado um erro de sintaxe aqui no comando. Vamos ter um erro do próprio passe do Postgres, né? Informando, cara, o teu user ID aqui, ele até deu um erro antes. Ó, vamos ver aqui qual foi o erro. Ó, ele reclamou do parêntese antes aqui, ia passar um erro que a gente nem precisaria ter feito aquele erro, né? Mas agora vai cair para o próximo. Já existe o relacionamento, beleza. Tá, então, como a gente deixou os dois parênteses ali, a gente acabou bagunçando aqui a nossa tabela. Provavelmente ele criou, até para facilitar, né? Vamos dropar ela aqui, vamos apagar a mesma tabela orders. Beleza. Como ela é a tabela filha, né? Aqui vai drop table users. Beleza. Vamos refazer aqui, né? Vamos dropar as duas. Tá. Cascade. Então, vamos comentar essa linha aqui, mas basicamente deixamos um parênteses ali a mais, né? E ele passou criando a tabela de forma não completa, né? Então vamos recomeçar aqui, ó. Vamos criar a tabela de usuários. Criamos a tabela de usuário, vamos criar a tabela de vendas agora. Show, criamos as duas certinho. Beleza, você viu que o passe realmente é importante. E para algumas questões, né, como a referência, né, o que é uma tabela filha, uma tabela pai, e relação entre chaves, né, índices, os índices dessas chaves e tal, todos esses relacionamentos, você tem que seguir uma ordem certinha, né? Você viu que ali, se tu tentar dropar uma tabela que ela tem referência com outra, você vai ter um erro. Então, beleza, criamos a segunda tabela, vamos criar agora a terceira tabela, né? Por último, vamos criar uma tabela aqui de detalhes de venda, por exemplo, né? Orders, details, beleza?
Vamos colocar aqui um detail ID, mesmo esquema, né? Serial, primary key, e vamos criar vamos criar uma coluna de ID, né? Dentro da tabela, e vamos já referenciar com a nossa coluna, nossa tabela anterior, que é a de orders, beleza? Então aqui a referência, vou até copiar, ó. Quem tem preguiça de digitar que nem eu, só coloca aqui outro parênteses, coloco o orders fora, claro, e a coluna que é o orders ID da tabela que a gente tinha criado antes, né? Aqui, beleza? Então, vamos identar isso aqui melhor para ficar mais... Por acaso quem esteja assistindo esteja algum tipo de toque, né? Eu particularmente não vejo muita diferença não. Então, beleza, ó, coloquei aqui a referência, né, para nossa tabela de vendas. Beleza, ó, o orders aqui está passando o ID dessa coluna que a gente acabou de criar. Agora vamos para a próxima coluna. Se esse aqui é um ID. Temos também quantidade, né? Detalhe de venda. Opa. Quantity. Vamos colocar um int e not null. Também eu preciso saber obrigatoriamente qual é a quantidade. Beleza? E para finalizar o preço, né? Vamos colocar aqui o preço da venda. Aqui. Price. Vamos colocar um novo tipo de dado, que seria um decimal, né? No Postgres, né, isso também vi recentemente, né, é bem parecido com o Oracle, por exemplo, né, que é onde eu tenho mais habitualidade, que você passa o teu tipo de dado, né, como se fosse um integer. Você vê que o integer, ou int, por exemplo, aqui a gente não está setando um limite, beleza? Mas a gente poderia setar, colocar um limite aqui também e tal, mas não... Vamos deixar ele sem também. É bom que vocês podem ir observando que dá para trabalhar de duas formas, né? Mas voltando aqui, o decimal, você tem um número inteiro, né? Você tem ele float, decimal, double. Isso depende muito da linguagem, né? Tanto de programação quanto da linguagem SQL que você está utilizando também, né? Linguagem de estrutura e tal. Então vamos lá. Como que funciona essa estrutura, né? Que você tem um dado decimal, você tem ele tamanho 10, que aqui é o tamanho geral do teu número, né? No caso, esse 10, ele equivaleria basicamente a isso aqui. Se eu tenho um número, vamos supor, 99999, então são 10 casas decimais, né? Seria 3, 6, 9, 10, seria isso aqui. Então, e o 2 é o que vem depois da vírgula, né? Seria a parte decimal mesmo. Você poderia ter, no máximo, esse número aqui, né? Nesse caso. Porque seria, né, 10 números antes da vírgula, né? E mais 2 depois. Certo? Se fosse 10.4, mesmo esquema, que seria, né? Não, então, beleza? Só voltando um pouco nos primórdios aí, né? Porque é importante entender isso, beleza? Aí vamos lá, not nulo. Também, né, que é um tipo de registro que não vai ter, não vai ser possível, né, que eu insira registro nulo aqui. E é isso. Aqui a gente colocou um parêntese a mais, né, tá errado, vou tirar aqui. Não temos mais nenhum, aqui faltou uma vírgula, tá vendo? É bom sempre também assim, né? Banco é uma coisa até importante. É óbvio que a gente está fazendo um ambiente de teste, né? Tudo bem controlado, né? Mas sempre bom, sempre, né, conferir 2 vezes que está executando e tal, porque quando se executa algo num ambiente produtivo e quebra do outro lado, aí o problema é feio, né? Às vezes a alteração é simples, mas a reversão não é. Nesse caso aqui, a gente está no ambiente de teste, mesmo que você viu aquela hora, a gente criou a tabela deixando um parêntese a mais, né? Criou ela errada e a gente conseguiu reverter numa boa, né? Por quê? Porque a gente recriou o objeto como um todo, né? Dropamos os dois, né? Drop aqui significa apagar mesmo, né? A
a tabela. Então a gente apagou as duas e recriou. Por quê? Porque a gente está, né, em casa, bem tranquilo. Quando formos pegar um ambiente, um cenário crítico, é óbvio que não dá para estar mexendo assim. Então, outro erro de não, aqui tá certo, né? Aqui a gente abriu aqui, ó, o parênteses de create table, né? O próprio pgadmin na versão web, que é o que a gente fez, né? Que é o container lá, que ele, é óbvio que ele é reduzido em recursos, mas ele já tem várias funcionalidades bacanas, como estamos vendo aqui, né? Inclusive de ajudar assim, né? Você a identificar o parênteses que abre e fecha, enfim. Olhando aqui, podemos dizer que a estrutura está correta, né? Tal. Nem tão, né? Porque já deu um erro. Ih, rapaz. Vamos ver qual erro. Create table, olha aqui. Ah, tá. Ó, pra tu ver como que ainda passou uma cagada aqui, ó. Tava aqueles tables, né? Que ele reclamou de sintaxe. Tá vendo como... ainda inclusive apontou o próprio trecho da sintaxe que estava errado, né? Então vamos executar novamente. Beleza, criando nossa tabela. É o famoso faz certo que dá certo. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Agora temos 3 tabelas, né? Vamos agora executar um outro comando bacana também, né? Que a gente vai usar bastante, né? É o de select. Né? Aqui a gente já criou as tabelas, né? O que seriam as tabelas? A gente vai utilizar elas para armazenar os dados em si, né? E agora, só que é muito importante que a gente consulte esses dados, né? Eu diria que o select se não o mais, né? É um dos principais ali comandos que a gente vai ter contato, né, no dia a dia, tanto quem é DBA quanto quem é dev, até o pessoal que está na parte negocial, quando tem algum problema, seja na geração de relatório, né, alguma rotina da empresa, está muito relacionado com consulta, né? Porque isso falando de forma mais generalista, né? Mas é óbvio que temos problema de escrita também, mas boa parte dos problemas podemos do ambiente em si, né? A gente consulta geralmente num ambiente transacional, ou LTP, né? Que é o que geralmente são ambientes que estão disponíveis em Postgres, né? Que é o que a gente está vendo aqui no Oracle, no MySQL, enfim, geralmente é ambiente transacional, né? Então é online, é muito mais leitura do que escrita. Mas, de novo, né, geralmente tal, tem cenários e cenários. Quando você tem um cenário de escrita muito maior, aí você vai ter outros produtos, né, que acabam sendo mais interessantes. Geralmente no SQL, né, tá bem nesse mundo. Mas vamos voltar aqui. Então, vamos fazer uma consulta asterisco mesmo, porque asterisco na linguagem SQL significa tudo, né? Então, eu vou consultar, né, select fazer a busca, né, de tudo, né, from, né, ou seja, da tabela ou do objeto, né, que você está consultando, mas vamos fazer, por exemplo, da user, que foi a primeira que a gente criou. Então vamos executar aqui. Como você pode ver, não tem nada, né? Obviamente, a gente só criou a tabela vazia, não tem nada, nenhum preenchimento. Então vamos fazer um loop nelas aqui para que a gente tenha já informações nessas tabelas. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer aqui do cifrão. Né, do significa fazer mesmo, né, fazer. Então vamos colocar aqui, declarar aqui o nosso cursor, né, vamos colocar um cursor int, recebe 1, tá? Por quê? Porque a gente vai fazer um preenchimento das tabelas iniciando do 1. É óbvio que na matemática a gente sempre inicia por 0, né, é o correto, mas aqui a gente é do contra. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Então, vamos colocar aqui while, ou seja, enquanto o nosso cursor, que nesse caso a gente iniciou ele com 1, né? Enquanto ele for menor ou igual a 100.000, por que 100.000? Porque a gente vai colocar essa quantidade de registros aqui, mas poderia ser qualquer quantidade, né? Não tem problema. Vamos fazer um loop, beleza? Sempre aqui a questão da indentação é muito importante. Seja não só pela questão da organização, né? Também você tem erros quando você não coloca a indentação correta. Ou seja, o do ele é o primeiro bloco, né, que você vai executar e você vai declarar essa variável de cursor. E aí você já vai fazer o
o begin dentro do mesmo, né? E aí você vai colocar o ali dentro do begin, tá vendo? E agora o comando que a gente vai colocar dentro do ali também tem que dar esse dentado, ó, tá vendo? Tá ficando tudo encaixado, né? De forma identada em cada bloco de execução. Então vamos colocar aqui, dentro desse mesmo bloco, vamos fazer todos os nossos inserts. Bacana? Então vamos colocar aqui, ó, primeiro, na nossa tabela users, certo? Vamos até copiar aqui, ó. Beleza. Nossas colunas, a ordem do insert. Aqui a gente tem um novo comandinho que a gente não falou ainda, né? Que é o de inserção. Aqui a gente já fez uma consulta simples, né, ali em cima. Aqui a gente está inserindo mesmo, tá? Então a tabela estava vazia, vamos inserir aqui, ó, o usuário e o e-mail. E vamos a próximo palavra-chave dentro do insert, né? Você passa um values, né, que seria justamente os valores que está inserindo. A estrutura é essa, sempre é essa, né? Isso vale para a maioria dos GSGBDs que são mais comuns, né? Que é insert into, né? E tabela nome aqui, users, tá? Beleza? E aqui você dentro do... Aí tem duas formas de você fazer esse insert. Você pode informar aqui as colunas, tá? E aí você está colocando em ordem. Isso que facilita para quando você não sabe qual é a ordem da tabela, né? Você sabe as colunas ali, mas você não... Ou então você não quer preencher todas. Eu quero preencher só, sei lá, eu tenho um username e e-mail, mas eu quero inserir só registro em username. O resto pode entrar nulo mesmo. Então você passaria só o username aqui, tiraria isso, né? E pronto. Mas a outra forma de executar um insert, você não precisaria passar o nome das colunas. Você poderia remover essa parte, né, deixar só a parte de valores mesmo. Só que, nesse caso aqui, você teria que passar na ordem correta da tabela. Beleza? Então você vai passar primeiro, né, sabendo que a primeira coluna é username. Então você vai colocar, sei lá, user. Vamos colocar aqui um underline, né, e vamos usar aqui um sinal de indentação. Isso aqui é outro sinal bem padrão também na linguagem SQL, que ele serve para concatenar strings. Então, quando você quer fazer uma consulta, e aí você tem, sei lá, três colunas da consulta, né? E você quer juntar as três, você usa esse símbolo de concatenação, né? Que são dois pipes do lado. Mas isso já pode ficar para outro momento, né? Eu vou colocar aqui mesmo só para a gente ver como é que fica no loop, beleza? Então, vamos colocar aqui o cursor, que a gente definiu aqui em cima, né? E, nesse caso, ele está valendo 1 agora. Mas ele vai rodar dentro do enquanto aqui, né? Que é um loop. Então, esse enquanto, ele vai, para cada execução, ele vai somar mais 1. A soma a gente ainda não colocou, né? Não é automático como no Python, né? Você tem as estruturas de automático, por exemplo. Mas a gente vai colocar a soma dele aqui embaixo. Então, o insert é esse. Ó. Você já está usando o cursor, né, e fazendo os valores de cada coluna dessa. Né? Então, como você tem o username primeiro, vamos informar aqui o cursor que vai estar pegando esse usuário nesse momento. Tá? Então, aqui, nesse momento, até para a gente entender, né, como o cursor ele inicia em 1, no primeiro insert, ele vai estar com o valor 1, certo? Então, ele vai colocar aqui username, e-mail, e aqui você tem user, né, e underline, concatenando com o i, você vai, como o i vale 1 nesse momento, né, que é o nosso cursor, então você vai ser user, underline 1, né, quando você for criar o usuário. Agora a gente imprime aqui, vai ver na tela como é que fica bem tranquilo. Tá? Eu estou trabalhando na didática aqui para tentar deixar mais simples. Tá bom. Então, a próxima coluna que temos é e-mail, né? No e-mail, vamos fazer o seguinte, vamos colocar, entre aspas, simples, beleza? Outra coisa também que eu não falei, né? Quando você insere em coluna baixar, ou seja, coluna de texto, você sempre vai usar, entre aspas, simples. Ou aspas duplas também, né? Dependendo de como está o tratamento dos seus dados ali, mas você tem que estar entre aspas. Tá certo? Então, você pode ver que aqui o usuário, ó, eu coloquei ele entre aspas simples, né? Grepando com o cursor, e a mesma coisa para o e-mail. Né? O e-mail, vamos colocar aqui, ó, o user, né? Vamos concatenar. Vocês me desculpem eu estar falando
grepar ao invés de concatenar, porque no mundo Linux, né, geralmente a gente usa pipe com grep, né, e aí eu acabo confundindo, mas, quer dizer, eu acabo falando errado, né, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra não, né, lá ele é usado em rotinas de Linux, né, e aqui a gente está usando em rotina de banco mesmo, na linguagem SQL, né, aqui você usa 2, lá é um só, inclusive. Então vamos aqui, vamos passar o cursor novamente, tá? Dá mais uma concatenada, e vamos colocar aqui sei lá, arroba, e-mail teste, e-mail teste.com, certo? E aí vamos fechar o nosso... Já está fechado ali o parêntese do insert, né? Se a gente pegar aqui, ó. Cadê aqui? Tá. Vamos dar um ponto e vírgula e vamos fazer o outro insert agora. Esse que a gente fez aqui foi para a tabela de usuários. Vamos fazer um agora para a tabela de vendas. E outro para a tabela de detalhes de vendas. Então vamos colocar aqui, ó. Tá. Vamos só copiar mesmo aqui e colar, né, para ganhar tempo. Beleza? Username. Agora vamos só trocar as colunas mesmo. Na tabela de vendas, a gente vai passar o product name e o user ID e o product name, certo? Então vou colocar aqui user ID e product name. Por que tu não coloca a data da venda? Porque a gente já tem aqui, ó, um default. Aqui ele vai pegar a própria data do sistema na hora que ele for inserir. Então a gente não precisa passar aqui necessariamente. Mas poderia também, tá? Conforme eu havia explicado anteriormente, né? Então vamos lá. E aqui na de detalhes de venda a gente vai colocar o ID, né, do detalhe e a quantidade. Quantidade e o preço, claro. Beleza? Então, vou colocar mais uma vírgula e preço. Vamos abrir aqui. Certo. Agora vamos colocar os valores, né? A gente só substituiu ali o ID. Então aqui a gente vai colocar o cursor apenas. Porque a gente quer um user ID, né? Então é só o cursor mesmo. Vamos colocar aqui vírgula o produto. Vou colocar assim, né? Porque aí ele vai concatenar com o cursor, né? E beleza, isso aqui a gente pode apagar porque é do registro anterior. Tá. Também não precisamos concatenar com o parênteses, né? Por isso que eu apaguei aqui. Beleza? Então, ó, observa que aqui a gente está passando o user ID, passar o cursor mesmo. E o product name, né? Vamos colocar o produto e o cursor. Beleza. E agora, no detalhe de venda, a gente já colocou aqui a coluna na estrutura da tabela, né? Vamos colocar aqui no values também. Primeiro, a gente vai passar só o cursor novamente, porque é o order ID, beleza? Então, a gente não precisa... Como é uma coluna... Até vai explicar, né? Você vê que a gente está passando o I e o cursor aqui nos dois... nas duas colunas de user ID, né, e order ID. Por que não está concatenando com nada? Porque ele é uma coluna inteira. Então, ali vai o número do próprio cursor aqui, a gente já vai usar de ID já. Beleza? É só por isso. E aí aqui a segunda coluna seria a quantidade. Quantidade a gente não precisa concatenar com nada. Então, vamos colocar aqui... Vamos apagar isso aqui, né? Porque esse aqui é a lista que a gente copiou aqui de cima, tá? Só para facilitar a mesma vida de ficar digitando tudo de novo. Mas vamos colocar 2, por exemplo, né? Esse é um registro que ele não é único, né? Eu vou repetir o 2 para todos eles, todos os 100 mil, mas daria para fazer o mesmo esquema que a gente está fazendo nas outras, tá? E aí vamos colocar a mesma coisa, a questão do preço, né? Não precisa ser diferente. Vou colocar aqui 19,99,
Lembrando que aqui a gente tem que usar o ponto, tá? Não é a vírgula. A vírgula a gente usa mais comum no Brasil, né? O uso de vírgula para representar a quebra, né, do número decimal. Mas nesse caso aqui a gente vai usar a vírgula mesmo, ou o ponto. Então vamos colocar aqui o cursor, né? Vamos receber agora, que é o que a gente falou mais cedo, né? Aqui que a gente vai determinar que a cada vez que ele fizer esse loop, ele vai receber ele mais 1. Bacana? Então, enquanto ele for menor do que 100.000, ele vai rodar os 3 inserts. Nesse caso, ele vai começar em 1. Então vai ser user ID 1, esse aqui vai ser 1, tudo 1, né? E aí quando ele chegar aqui no final, ó, ele vai receber mais 1 e vai iniciar novamente. Vamos fechar aqui o nosso loop. Bacana. E vamos fechar o nosso bloco do do aí também. Aqui. É isso. Agora vamos rodar aqui esse loop. Ó, você vê que esse comando já não foi instantâneo. Está mandando dar um wait ali, ó, ou seja, a gente já está inserindo, terminou, em 9 segundos, né? É óbvio que aqui a gente não brincou tanto, né? Mas poderíamos colocar 10 milhões de registros aqui, aí se esperar pelo menos uns 15 minutos aí. Não estou exagerando, mas depende muito da máquina também, né? Tudo de informações, mas do ambiente, né? Mas esse já é um comando que demora mais um pouco. Aí você começa a se preparar para o mundo de rotinas, né? E cair na questão da performance. Então aqui a gente já terminou o que a gente queria fazer por hoje, né? Vamos fazer novamente aquela consulta que a gente tinha feito. Vamos colocar aqui, ó, select asterisco from tabela usuário, por exemplo, né, que a gente tinha consultado, ó, users. Vamos gerar aqui ela full zona mesmo, né? Vamos colocar para facilitar, né? Como é que estava lá? Aqui, ó. Vamos colocar user ID menor do que 10. Vamos pegar só os 10 primeiros registros para não fazer um full e já não começar criando um costume errado, né, de rodar select na tabela inteira sem nenhum tipo de filtro. Então vamos trazer aqui, ó, só 10 registros, né, para não estressar o ambiente. Ó. Observa que, conforme eu havia explicado, né, aqui você tem o sequencial da tabela, né, e você tem cada usuário, ó, ele está finalizado com um número, né. Isso aqui é importante no banco porque eu não vou conseguir criar um usuário, o user 1, por exemplo, eu não vou conseguir criar ele 2 vezes, certo? Ele só pode ter um usuário, o user 1, por exemplo, né? Eu estou citando isso no banco porque como a gente está criando uma tabela com usuários, né, esses usuários estão sendo controlados em sistema, né? E no sistema é a mesma coisa, você tem que ter um identificador para o usuário, você não pode repetir nome de usuário, entende? Mesma coisa do e-mail, ó. Você vê que o e-mail de cada um é diferente aí, né? Um usuário bem simples, né? E pronto. Dessa forma a gente já tem a gente já fez o básico do básico, né, de um estudo de banco. Criamos tabelas e já populamos elas, né, com inserts e já inserimos alguns registros, né? No próximo vídeo agora a gente vai ver uns outros DMLs com esse mesmo loop aqui para facilitar. E aí eu peço novamente, né, se inscrevam aí, né, compartilhem, né, e curtam o canal, que vamos continuar produzindo conteúdo aí.